Muito boa tarde, oração ação, nosso ponto de encontro, nosso exercício de produzir e transbordar luz. Produzir, nos preencher e transbordar luz. Não há contradição entre o eu e o outro se não houver idolatria. O egoísmo é a idolatria do eu. O altruísmo, literalmente, é a idolatria do outro. Jesus foi muito mais equilibrado ao dizer: ame o próximo como a si mesmo. O que, aliás, é a mesma proposição do Namastê hinduísta. Amo em você o Deus que habita em mim. Proposições maravilhosas e equilibradas, revolucionárias, ao nos propor o equilíbrio entre o eu e o outro, a unidade que há na polaridade, na dualidade. A solução da dualidade eu e o outro é a essência, porque na essência do eu e na essência do outro está Deus, a fagulha deixada pelo Criador na criatura, de forma que quando amamos a nós mesmos em profundidade, quando amamos ao outro em profundidade, quando amamos a Deus em profundidade, estamos amando o mesmo amor. Muito menos importante que o foco, portanto, é a profundidade. Não importa se você escolher o caminho das plantas, das pedras, dos animais, dos seres humanos nas suas múltiplas facetas, filosofias inúmeras, ciências inúmeras, religiões inúmeras. O que interessa é viver o seu caminho em profundidade. Parafraseando a orgulhosa proposição do Império Romano, todos os caminhos levam a Roma, parafraseando e invertendo a proposição do orgulho, chegamos à proposição do amor. Todos os caminhos levam ao amor. Mas todos os caminhos trilhados em profundidade. Tolos são os seres humanos quando disputam entre si, entre esquerda e direita, uma ciência ou outra, as ciências e as religiões. Tolice. Muito melhor fariam esses seres humanos, competitivos e guerreiros, multiplicadores de desarmonia, se aceitassem a proposição do viver em profundidade. Porque tudo que se realizar em profundidade alcançará a essência. E toda a essência de qualquer matéria, de qualquer assunto, é Deus. Todos os caminhos levam a Deus, Deus é amor, todos os caminhos levam ao amor. Isso traz paz. Traz a todos nós a certeza de que toda separação vivida em guerra, em oposição,
em polarização, em ódio, como nós vivemos hoje. Em todos os caminhos há polarização, haters, ódios. Todos nós precisamos aprender a trilhar melhor os caminhos que nós escolhemos. Cada um é livre. Deus respeita o nosso livre-arbítrio exatamente porque todos os caminhos, quando um dia nós bem os trilharmos, nos conduzirão a Deus, nos conduzirão do orgulho ao egoísmo, da violência à paz, do ego da criatura ao amor do Criador. Que isso nos transmita a confiança e a paz, que são ferramentas tão importantes para bem trilharmos o momento que estamos vivendo. Muito bem, estamos aqui. Hoje vamos falar de um outro mandamento. Estamos no campo da ciência, no campo da sociologia, a última das ciências em que os proponentes dessa entrevista a Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, fizeram para o guia. Eles, por orientação do próprio Emmanuel, separaram as suas perguntas entre ciência, filosofia e religião, e na ciência escolheram 5 ciências para representar a multiplicidade delas. A química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia. Sem, de maneira nenhuma, pretender encerrar o estudo sobre a interface da visão espiritual sobre essas ciências, questões interessantíssimas vêm sendo trazidas aqui e hoje o que vamos estudar é o estudo. O que vamos estudar é o discernimento em oposição ao julgamento. A lei mosaica fala: não julgarás. Mas como viver sem julgar? É possível viver sem julgar? O que você acha? Dê sua opinião. Pense nas suas questões, pense nas suas pesquisas, pense na sua vida. É possível viver sem julgar? É a pergunta de fundo dessa questão levada a Emmanuel de número 63. Vamos a ela? Pergunta-se o seguinte ao guia, ao instrutor. Considerando a determinação positiva do não julgarás, como podemos discernir o bem do mal sem julgar? Vejamos a resposta. Entre julgar e discernir há sempre grande distância. Então, sim, ao buscar nos dicionários, teremos uma linha de significado da palavra julgar equivalente, semelhante ao discernir. Mas ninguém tem dúvida que a primeira linha de significado, a mais comum, a mais imediata, a mais antiga, é o julgamento que leva à punição. É assim que os tribunais trabalham. É assim que as sentenças dos juízes são proferidas.
elenca-se os fatos, faz-se um julgamento desses fatos e aplica-se uma punição. Julgamento e punição, nesse sentido mais comum, mais antigo, mais imediato, nesse sentido que está na maioria de todas as mentes, formam um binômio. Se não houver julgamento, não pode haver punição. Se não houver punição, para ter uma punição, antes ocorreu alguma espécie de julgamento. E aí nós precisamos investigar o efeito da punição e do julgamento em nossa sociedade. Punir as pessoas que erraram. Tem feito bem para a humanidade? Nós, ao julgarmos e punirmos definitivamente as pessoas, como no caso extremo da pena de morte, nós temos melhorado as pessoas? No caso da pena de morte e de praticamente todas as penas instituídas nos diferentes poderes judiciários do mundo, as punições têm melhorado as pessoas? Como regra, não. Haverá exceções. Mas, em geral, a punição que beira e se confunde com a vingança, tanto é que é muito pouco popular a ideia de melhorar o sistema prisional. Ao contrário, o senso comum que dirige a política eleitoral, os cargos eletivos, nos diz que quanto piores forem os sistemas prisionais, os sistemas punitivos, melhor. Porque o que está por trás? A ideia da vingança. Não é claro isso? Ah, mas como viver sem um sistema judiciário? Não vemos também. Embora as nossas enormes limitações, não vemos como viver sem um sistema judiciário. Ah, então eu não julgarás como fica. Se a resposta aos erros humanos ultrapassar a vingança, ultrapassar a punição, para ser essencialmente uma maior atenção para aqueles que erraram, não haverá problema algum em julgar e punir, porque uma punição de dar mais atenção não merece mais a palavra punição, e um julgamento voltado efetivamente, não apenas pelas palavras, ao acolhimento, ao atendimento terapêutico, à socio-regeneração e recuperação das pessoas, seria a coisa mais inteligente a fazer e seria a coisa mais urgente a fazer, porque no sistema atual é o pior dinheiro, é o pior gasto público que se pode imaginar. Gasta-se muito por detento, as quantias são surpreendentemente altas, para piorar as pessoas. E essas pessoas que entraram violentas no sistema prisional, se os julgamentos que as levaram até as cadeias for correto,
saem das cadeias ainda pioradas em muitas vezes para agredir muito mais a sociedade. Claro que se julgadas injustamente, essa piora pode ser ainda pior. Não julgarás, talvez seja o mandamento mais importante para esses nossos tempos. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que nós não reunimos fatos suficientes para julgar bem qualquer situação e qualquer pessoa. Muito menos julgar no sentido de punir, e muito menos ainda julgar e punir definitivamente. Lembrando que o nosso mestre Jesus foi uma vítima da pena de morte, muito mal julgado exatamente pela ignorância. Como ele mesmo atestou, perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que fazem. Só para dar um exemplo, há alguns anos atrás, na cidade de Praia Grande, uma câmera flagrou uma mulher que tinha dado à luz uma criança e pegou o seu recém-nascido e levou até uma lixeira, que estava exatamente embaixo de uma câmera de monitoramento. A imagem rodou o Brasil inteiro, rodou o mundo, e a expressiva maioria das pessoas condenou veementemente essa mulher. Isso não é uma mãe, isso é um demônio. Se nós expandirmos a visão espiritual, apenas supondo uma situação em que uma mulher, por vidas sucessivas, abortou um espírito que voltaria para ela como filho e que era essencialmente fundamental para o seu processo de recuperação, para o seu processo de reconciliação, para o seu processo de libertação. Essa mulher que abortou muitas vezes a criança e que nessa encarnação tivesse levado a gravidez até o fim, apesar da repulsa que essa gravidez lhe cause, poderia estar sendo comemorada como uma meia vitória do ponto de vista espiritual. Claro que ela não veio com a missão de ter a criança e colocá-la numa lixeira. Claro que ela poderia ter colocado para adoção de uma maneira muito melhor, através do mecanismo da entrega voluntária, que é um direito da mulher. Mas é ainda mais claro que levar a gravidez a termo e colocar numa lixeira é uma vitória enorme perante os abortos reincidentes que ela poderia ter praticado em outras vidas. Mas como julgar sem ter informações? Não se pode. Então, mais do que um erro moral, o julgamento que leva a punições é uma irresponsabilidade. É praticamente uma fofoca. É uma superficialidade com tristes consequências. Muito diferente do discernimento. Por quê? Para tudo e por tudo, viver bem é tomar boas decisões, e tomar boas decisões exige discernimento entre o bem e o mal, como coloca a pergunta aqui. Precisamos entender, então, duas coisas muito diferentes, apesar de a confusão humana sobre as palavras ter juntado na palavra julgarás as duas linhas de significado. Então, é preciso discernir para bem avaliar o não julgarás. Entre julgar e discernir há grande distância.
elucida Emmanuel. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que o discernimento entre o bem e o mal, de modo que discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. A resposta é clara, é bem elaborada, é luminosa, para tirar qualquer dúvida. Separar julgamento voltado à punição, que não melhora ninguém, com o discernimento. Então, julgar não melhora, não revela verdades, fecha em ilusões, preconceitos, superficialidades, porque definitivamente não reunimos dados para julgar ninguém, apenas com as informações que colhemos. Um juiz, para bem julgar, precisaria saber dos pensamentos, dos sentimentos, das motivações, de todo o passado, objetivo e subjetivo dos envolvidos, nessa vida e nas muitas vidas. Que juiz detém essas informações? Nenhum. Então precisamos ser menos arrogantes, mais humildes, para presumir: não julgarás. Só Deus possui tantas informações e só Deus pode estabelecer o momento das consequências chegarem àqueles que praticaram atos desarmônicos. Porque sim, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Mas sim, também Deus retarda a chegada das consequências até que se ofereça o melhor momento, o momento mais propício de a chegada das consequências favorecer uma transformação interior. Essa precisão, essa delicadeza da chegada do momento, da pedagogia, da terapia nesse hospital perfeito, só Deus pode estabelecer através dos seus prepostos e através das suas leis, como a lei de atração, que traz para cada pessoa as situações e relações mais propícias ao seu desenvolvimento. Cabe-nos usar a nossa liberdade, usar o nosso tempo, usar as nossas capacidades, as nossas vidas para desenvolver o discernimento. A capacidade de avaliar, julgar, fixar valores e melhor decidir. Cada vez decidir melhor as situações de nossas vidas. O direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Que esse discernimento tão fundamental e que esse julgamento tão tóxico sejam simultaneamente elevados, no caso do discernimento, e extirpados, no caso do julgamento, de nossas vidas.
assim seja, muito bom, que possamos continuar a fazer essas reflexões fundamentais. Saudando agora os amigos que estão conosco, Enir Cajazeira, perguntando o que a gente acha da terapia ocupacional. Jesus situa o servir como o que discerne, o que diferencia as pessoas boas das pessoas ruins. Diz ele literalmente: o maior será aquele que mais servir. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, sim, a terapia ocupacional bem conduzida, tudo precisa ser bem conduzido para ser bom, é uma linha interessantíssima de trabalho, assim como a justiça restaurativa, que amplia ainda a ideia da terapia ocupacional para um caráter de ocupar, de dar um trabalho, dar uma tarefa aos que erraram, que os levem à reflexão e ao ressarcimento frente a seus erros. Pesquisem justiça restaurativa ou círculos restaurativos. Você vai se surpreender com essa maravilhosa tecnologia de enfrentar os erros, que é exatamente na linha contrária da vingança e da punição, para dar mais atenção, mais acolhimento e mais regeneração e reflexão para aqueles que erraram. Veja lá, se não é bom. Mônica Silva dando a sua boa noite, desejando o melhor para encarnados e desencarnados, vibrando para eles, vibrando pelas vítimas da paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos pelo mundo. Marco Aurélio Trindade dizendo: Deus é maior que o infinito, certamente é maior do que a gente concebe, sequer conceber. Já temos dificuldade para conceber o infinito. Para alcançar a Deus, então, está muito além da nossa capacidade. Enir Cajazeira pedindo vibrações pela saúde do seu filho Felipe, na pessoa do qual remetemos essa luz aqui gerada para todos aqueles que estão nas mentes e nos corações dos que assistem ao vivo e dos que assistem em gravações, que todos eles recebam nossas melhores energias. Um prazer, então, estar com todos vocês. Desejamos o melhor para cada um aqui reunido, as melhores reflexões de Páscoa, de tensão, de angústia e de ressurreição. Porque é exatamente isso que a Páscoa representa e é exatamente isso que está acontecendo com cada um de nós agora. Estamos numa situação tensa, mundialmente tensa, familiarmente tensa, individualmente tensa. Mas passar bem, com discernimento, por esse momento, nos levará à ressurreição, como aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos. Que assim seja para todos nós, paz e bem a todos, e até a próxima.